Imagine poder ouvir a voz de um dramaturgo ateniense que morreu há 2.400 anos. Não uma reconstrução, não uma tradução de terceira mão, mas suas palavras exatas, as mesmas que uma vez ecoaram pelos teatros de pedra da Grécia Antiga. Agora, imagine desenrolar um pergaminho carbonizado enterrado por um vulcão sem jamais tocá-lo. Ou descobrir que uma civilização inteira se espalhou não através de conquista, mas através de ideias. Ou que os romanos, arquitetos de um império que dominou o mundo conhecido, estavam lentamente se envenenando com o próprio ar que respiravam. 2024 e 2025 foram anos extraordinários para a arqueologia. Não apenas porque encontramos coisas, mas porque entendemos coisas. Novas tecnologias, novos métodos, novas perguntas nos permitiram ler histórias que estavam escondidas à vista de todos por milênios. Este não é apenas um catálogo de achados interessantes. Estas são as descobertas que reescreveram livros didáticos, que viraram suposições de cabeça para baixo, que nos mostraram que o passado é muito mais estranho, mais complexo e mais fascinante do que jamais imaginamos. Em um poço de enterro da Era Romana perto do antigo sítio de Filadélfia, no Egito, arqueólogos desenterraram um papiro. Não era particularmente impressionante à primeira vista. Apenas mais um fragmento de texto antigo entre milhares. Mas, quando os especialistas começaram a analisá-lo, perceberam o que tinham em mãos. Quase 100 linhas de duas tragédias perdidas de Eurípides, um dos 3 grandes dramaturgos da Atenas do século V a.C. Escritas durante a Idade de Ouro do drama ateniense, estas palavras não eram lidas há quase 2 milênios. O papiro em si data do 3º século depois de Cristo. Mas as palavras que preserva vêm do século V a.C., o auge do teatro grego. Ele contém fragmentos de 2 tragédias, Hino, um conto violento e emocional do mito tebano, e Políidos, uma peça mais filosófica que opõe um vidente contra um rei em uma batalha de palavras sobre vida, morte e arrogância humana. Juntos, os fragmentos preservam passagens estendidas de diálogo que não foram lidas em quase 2000 anos. Em uma cena de Políidos, o homem sábio confronta o rei Minos com clareza cortante. Você é rico, mas não pense que entende o resto. A inépcia surge na prosperidade, tão característico de Eurípides. Essas linhas teriam sido faladas em palcos antigos, diante de milhares. Encontrar vozes tão autênticas, dignas de palco, após 24 séculos não é apenas sorte arqueológica. É uma conexão direta com a mente de um gênio que ajudou a definir o teatro ocidental. Mas, se Eurípides nos deu palavras que pensávamos perdidas, a Vila dos Papiros em Herculano nos deu algo ainda mais extraordinário: um método para ler o ilegível. Por séculos, a Vila dos Papiros, enterrada sob cinzas pelo Vesúvio em 79 d.C., guardou um tesouro carbonizado, pergaminhos antigos frágeis demais para serem desenrolados. Tocá-los era destruí-los. Então, eles permaneceram selados, mudos, por 2000 anos. Até agora, graças a uma competição global chamada Vesuvius Challenge e tecnologia de ponta combinando raios-x de alta energia com inteligência artificial, pesquisadores alcançaram o impensável. Eles desenrolaram virtualmente um pergaminho e identificaram seu autor e título sem jamais tocá-lo. O pergaminho, conhecido como P-ERC 172, foi escaneado na Biblioteca Bodleian, em Oxford, usando raios-x de alta energia do Synchrotron Diamond do Reino Unido. Pela primeira vez, renderização 3D aprimorada por computador revelou traços de tinta nas camadas internas, revelando o nome grego Filodemo, um filósofo epicurista do século I a.C., e até o título de sua obra, Sobre os Vícios, provavelmente o primeiro volume no que parece ser uma série de 10 volumes. A recompensa? Um prêmio de $60 mil para a equipe da Universidade de Würzburg que o descobriu. Mas o prêmio real? Nós espiamos dentro de uma biblioteca filosófica perdida, um pergaminho ainda selado em carvão vulcânico, mas agora falando novamente após 2 milênios.
Isto não é apenas recuperação de artefato. É o momento em que a sabedoria antiga ressurgiu, intocável, mas finalmente legível. E com quase 800 pergaminhos esperando, esta biblioteca silenciosa pode em breve rugir. E por falar em pergaminhos, há outra reviravolta na história da preservação textual antiga. Por décadas, estudiosos dataram os pergaminhos do Mar Morto comparando estilos de caligrafia, um método chamado paleografia. Mas essa abordagem frequentemente não tinha corroboração independente, porque poucos pergaminhos estavam ancorados a contextos arqueológicos seguros. Agora, um novo estudo forneceu evidências adicionais combinando datação avançada por radiocarbono, aprendizado de máquina e imagens de alta resolução para entregar uma linha do tempo mais precisa. Os pesquisadores começaram removendo materiais antigos de conservação, como óleo de mamona, de fragmentos de pergaminhos, permitindo datação por carbono mais limpa e confiável. Eles analisaram 30 manuscritos de sítios em todo o deserto da Judéia, cobrindo aproximadamente 400 anos de atividade escribal. Então, introduziram Enoch, um modelo de aprendizado de máquina treinado para detectar características refinadas na caligrafia antiga, curvas, ângulos e pinceladas, sem interpretar o próprio texto. Usando essas características, Enoch previu intervalos de datas para 135 fragmentos previamente não datados. O que encontraram foi notável. Muitos manuscritos são muito mais antigos do que se acreditava anteriormente. Um fragmento do livro de Daniel, uma vez pensado ser uma cópia posterior, e agora data de entre 230 a 160 a.C., bem na época em que estudiosos acreditam que o livro foi originalmente composto. Uma cópia de Eclesiastes também agora parece vir do final do terceiro século a.C. Esses resultados sugerem que alguns textos bíblicos estavam sendo copiados, e talvez até canonizados, muito mais cedo do que assumíamos. Agora, vamos para um cenário completamente diferente. As movimentadas oficinas de Uruk, na antiga Suméria, cerca de 35 séculos antes de Cristo, onde administradores rolavam selos cilíndricos em argila recém-moldada. Esses selos carimbavam imagens de potes, tecidos, até animais. Marcas simples que agora ecoam através de milênios. Em 2024, uma equipe de filólogos da Universidade de Bolonha propôs uma tese. Talvez esses designs cotidianos de selos inspiraram a primeira escrita. Então, eles testaram. Voltaram-se para a análise gráfica, comparando centenas de impressões de selos antigos, datando de 44 séculos a 34 séculos antes de Cristo, com sinais protocuneiformes usados em Uruk por volta de 32 séculos antes de Cristo. O que encontraram foi impressionante. Certos motivos de selos, como jarras, pacotes de pano, redes, combinavam com sinais protocuneiformes não apenas em forma, mas em significado. Um selo representando um vaso com rede aparecia em tabletes de argila para representar vaso. O motivo de pano franjado de outro selo tornou-se um sinal para tecido. Eles dizem que isto não é apenas uma conexão interessante. Sugere que a escrita não surgiu de invenção abstrata, cresceu organicamente de símbolos que as pessoas já estavam usando, ligando imagens ao significado em um mundo administrativo compartilhado. Mais ainda, esta descoberta dá a outros filólogos uma vantagem. Ao identificar correspondências visuais e semânticas claras, eles agora podem começar a decodificar centenas de símbolos protocuneiformes que permaneceram misteriosos por gerações. Esta é a descoberta que nos mostra que a escrita, a ferramenta mais poderosa que a humanidade já inventou, não caiu do céu. Ela emergiu lentamente, praticamente, do trabalho cotidiano de pessoas tentando rastrear seus bens. Nos séculos 4 e 5 d.C., os hunos explodiram na cena europeia, temidos pelos romanos por sua velocidade, crueldade e origens aparentemente estrangeiras. Por gerações, estudiosos acreditaram que os hunos eram a onda ocidental de uma vasta migração nômade da Ásia Central, possivelmente até descendentes diretos dos Xiongnu, uma poderosa confederação que uma vez governou as estepes mongóis.
Mas nova pesquisa genética pinta um quadro mais sutil. Ao estudar o DNA de indivíduos enterrados pela Eurásia, incluindo túmulos de elite na Bacia dos Cárpatos, cientistas descobriram que a maior parte da população sob domínio único tinha ancestralidade predominantemente europeia. Estes não eram recém-chegados do Oriente. Eram pessoas locais, provavelmente absorvidas pelo Império Único conforme ele se espalhava. Apenas um pequeno número de indivíduos, principalmente em túmulos de alto status, carregava marcadores genéticos ligados a antigas populações Xiongnu. Isto sugere que um pequeno grupo de elites de origem oriental, possivelmente incluindo a própria linhagem de Átila, entrou na Europa e construiu uma base de poder através de diplomacia, guerra e alianças estratégicas com grupos locais. Então, embora tenha havido uma incursão do Oriente, não foi uma invasão demográfica abrangente. O Império Único não foi o resultado de uma horda monolítica tomando o Ocidente, mas uma criação multiétnica dominada por uma elite asiática. Por séculos, assumimos que a cultura fenícia se espalhou pelo Mediterrâneo através de ondas de colonos de Canaã, Líbano moderno, estabelecendo colônias no norte da África, Sicília, Sardenha e Ibéria. Mas um estudo revolucionário de DNA antigo virou essa suposição de cabeça para baixo. Geneticistas analisaram os restos de centenas de indivíduos de 14 sítios costeiros ligados às civilizações fenícia e púnica. Sua descoberta surpreendente. A maioria das pessoas enterradas nessas colônias distantes carregava pouca ou nenhuma ancestralidade dos cananeus levantinos, apesar de compartilhar língua, religião e arte fenícias. Em vez disso, seu DNA revelou uma tapeçaria regional vibrante. Muitos tinham laços genéticos com populações locais do norte da África, Sicília e Egeu. Apenas uma pequena fração mantinha linhagem levantina. Isto mostra que a identidade fenícia viajou mais como uma ideia do que como um povo, espalhada através de redes comerciais, casamentos mistos e intercâmbio cultural, não colonização no atacado. No norte da África, como em Cartago, o quadro era o mesmo, uma mistura multiétnica unificada não por sangue, mas por língua, ritual e comércio compartilhados. O mesmo vale para a Sicília e Ibéria, onde locais adotaram modos de vida fenícios mesmo sem origens imigrantes. Esta descoberta reformula a história fenícia. Eles não eram colonizadores no sentido tradicional, mas inovadores culturais cuja identidade se espalhava através de ideias, não de invasão. Na costa oriental da China Neolítica, entre 2750 e 2500 a.C., uma comunidade da cultura Houli vivia, cultivava e enterrava seus mortos perto do que é agora a província de Shandong. Por anos, arqueólogos conheciam o sítio, com sua economia baseada em milheto e cemitérios bem organizados. Mas uma descoberta recente em DNA antigo revelou algo espantoso. Esta era uma sociedade matrilineal, uma das mais claras já identificadas no leste asiático. Pesquisadores analisaram os genomas de 60 indivíduos enterrados em 2 cemitérios separados. O que encontraram foi extraordinário. Cada cemitério pertencia a um clã materno diferente. Todas as 14 pessoas no cemitério norte descendiam da mesma ancestral materna. No cemitério sul, 44 de 46 indivíduos compartilhavam uma linhagem materna diferente. Os cromossomos Y, em contraste, eram altamente variados. Pais vinham de outros lugares, mas enterro e pertencimento seguiam a linha da mãe. Esta estrutura social perdurou por mais de 10 gerações, sugerindo um sistema de parentesco matrilineal estável em uma sociedade que antecedeu a civilização dinástica chinesa por séculos. O que torna esta descoberta tão significativa é como ela remodela nossas suposições sobre os primeiros sistemas sociais chineses. Culturas posteriores na região, como os Longshan e os Xia, mudaram para estruturas patrilineares. Mas estas sociedades neolíticas anteriores estavam experimentando com modelos muito diferentes de família, herança e poder. É um lembrete de que a estrada para a sociedade complexa nunca foi uma linha reta.
Uma equipe de arqueólogos recentemente se voltou para a modelagem 3D de alta resolução para revisitar um dos cercos mais famosos da antiguidade, Masada. Este foi o último reduto de rebeldes judeus na Guerra Romano-Judaica do I século. Embora o antigo historiador Joséfo nos diga que os romanos passaram meses reduzindo esta fortaleza no deserto em 73 d.C., a verdadeira história estava escondida nas pedras ao redor. Usando fotogrametria por drone e levantamentos terrestres, os pesquisadores mapearam cada torre, muro de acampamento e trecho da circunvalação de 4,3 quilômetros. A partir desses modelos digitais, calcularam volumes e até calcularam quantas mãos seria necessário para construir tudo. Sua conclusão? Com uma força de trabalho de cerca de 5.000 legionários, todo o sistema de cerco, muros, acampamentos e rampas poderia ter sido erguido em apenas 11 a 16 dias. Isso está longe de um cerco lento e desgastante. Em vez disso, mostra os engenheiros e soldados de Roma se movendo com velocidade espantosa, transformando Masada de um refúgio impenetrável no topo de um penhasco em uma pedreira sitiada em menos de 3 semanas. Esta revelação não apenas reformula nossa imagem da queda de Masada, mas também sublinha o brilho logístico por trás da arte de cerco romana. Uma operação cuidadosamente planejada, quase cirúrgica. É um lembrete de que tecnologia nova, modelagem 3D fotogramétrica, pode dar nova vida a histórias antigas, virando de cabeça para baixo o que pensávamos saber sobre a história. De aproximadamente 45 séculos a 35 séculos antes de Cristo, uma população distinta prosperou pelas estepes do sul da Rússia, do norte do Cáucaso ao Baixo Volga. Há muito negligenciado, este grupo agora entrou em foco graças ao DNA antigo. Pesquisadores os nomearam o clinal Cáucaso Baixo Volga, ou CLV. O que os torna notáveis não é apenas sua ancestralidade. Uma rica mistura de caçadores-coletores do Cáucaso, fazendeiros do Oriente Próximo e forrageadores do leste europeu, mas seu papel central no desenvolvimento das línguas indo-europeias. Por volta de 40 séculos antes de Cristo, alguns deles se moveram para o oeste e se misturaram com forrageadores locais para formar a cultura Seredni-Stig, um precursor-chave dos Yamnaya. Os pastores das estepes que ajudaram a espalhar línguas indo-europeias pela Europa e Ásia Central. Mas um novo estudo de DNA revelou que outro ramo do grupo CLV foi para o sul, para a Anatólia. Sua assinatura genética aparece nos primeiros restos da era hitita, resolvendo um quebra-cabeça de longa data. Como línguas indo-europeias como o hitita apareceram na Anatólia sem a típica ancestralidade Yamnaya. Esta descoberta aponta para algo que estudiosos há muito suspeitavam, mas nunca localizaram. Um ramo perdido da árvore genealógica indo-europeia. Nenhum texto sobrevive, mas agora está claro que o povo CLV provavelmente falava uma língua ancestral não atestada, mais antiga que o hitita, mais antiga que o sânscrito. Uma língua antiga que semeou línguas indo-europeias, tanto anatólias quanto não anatólias. Não descobrimos as palavras, mas encontramos o povo. Na antiga capital hitita de Hattusha, Boğazköy moderna na Turquia Central, arqueólogos desenterraram milhares de tabletes de argila ao longo do século passado. A maioria está escrita em hitita ou outras línguas conhecidas do Império. Mas, neste ano passado, historiadores reexaminando aquele vasto arquivo notaram algo diferente. Um grupo de 174 tabletes, há muito catalogados, mas amplamente negligenciados, não se encaixava nos padrões linguísticos usuais. Embora escritos em cuneiforme hitita padrão, a língua em si não era hitita de jeito nenhum. Uma nota escribal ofereceu a chave. Estes textos estavam na língua do povo de Kalashmá, uma província hitita remota perto da Bolu de hoje, no noroeste da Anatólia. Pela primeira vez, pesquisadores perceberam que estavam olhando para uma língua previamente desconhecida, uma voz perdida por mais de 3.000 anos. Linguistas agora acreditam que Kalashmá pertencia ao ramo anatólio da família de línguas indo-europeias, ao lado do hitita e luvita.
Mas não era um dialeto. Tinha sua própria gramática e identidade. Isto é mais que uma nota de rodapé linguística. A descoberta expande nossa imagem de quão diverso e quão multilingüe o Império Hitita realmente era. Também ajuda a preencher ramos perdidos da árvore genealógica indo-europeia, oferecendo um vislumbre raro de uma língua que sobreviveu apenas porque um império da Idade do Bronze por acaso a escreveu. Cavalos foram domesticados pela primeira vez nas estepes Pôntico-Cáspia por volta de 35 séculos antes de Cristo, mas, por séculos depois, seu papel permaneceu relativamente limitado, usados talvez para carne, leite ou trabalho leve. A verdadeira questão nunca foi quando a domesticação começou, mas quando os cavalos começaram a transformar como as pessoas se moviam, comercializavam e faziam guerra. Esse ponto de virada há muito era debatido. Mas agora, um estudo ambicioso analisando evidências de mais de 300 sítios arqueológicos pela Eurásia ajudou a resolver a questão. Analisando o DNA de centenas de ossos de cavalos antigos, os pesquisadores identificaram um grande ponto de virada há cerca de 4.200 anos. Foi quando uma única linhagem de cavalo, criada em algum lugar nas estepes ocidentais da Eurásia, provavelmente entre o povo Sintashta, começou a se espalhar como fogo. Estes cavalos não eram apenas mais rápidos ou mais fortes. Tinham uma mutação para uma coluna mais forte, capaz de suportar peso, e eram visivelmente mais dóceis. Em outras palavras, eram perfeitos para montar. Por volta de 2200 a.C., uma mudança rápida ocorreu. Cavalos passaram de ser um recurso local a se tornarem um motor de mobilidade que abrangia continentes. O que torna esta descoberta tão notável é quão súbita foi a mudança. Em apenas alguns séculos, esta nova linhagem de cavalos havia substituído quase todas as outras desde os Montes Urais até o Mar Egeu. Foi o momento em que a montaria a cavalo realmente decolou. Não apenas carruagens, mas cavaleiros montados capazes de se mover rapidamente através de vastos territórios. Isto não era apenas sobre cavalos. Era sobre humanos ganhando um novo tipo de poder, velocidade, alcance e controle, que remodelaria guerra, comércio e comunicação para sempre. Os romanos construíram o império mais duradouro da história ocidental. Também se envenenaram sistematicamente por séculos sem jamais perceber. Um estudo publicado em 2024 analisou núcleos de gelo extraídos da Groenlândia e dos Alpes, arquivos climáticos extraordinários que registram partículas atmosféricas depositadas ao longo de milênios. O que os pesquisadores encontraram nos estratos correspondentes ao auge do Império Romano foi perturbador. Os níveis de chumbo no ar durante o período entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo eram tão elevados que, segundo os modelos dos pesquisadores, a concentração sanguínea média de um habitante de Roma seria hoje classificada como intoxicação por chumbo, acima dos limites que a medicina moderna considera seguros para qualquer exposição. A fonte? Múltipla e onipresente. Os romanos usavam chumbo em praticamente tudo. As célebres canalizações de água. A palavra encanamento, em inglês, plumbing, vem do latim plumbum, chumbo, transportavam água potável através de tubos de chumbo por cidades inteiras. Panelas e utensílios de cozinha frequentemente continham chumbo ou eram revestidos com ele. O garum, molho de peixe fermentado ubíquo na culinária romana, era frequentemente preparado e armazenado em recipientes de chumbo. Mas o mais revelador é o vinho. Produtores romanos frequentemente ferviam mosto de uva em panelas de chumbo para produzir um xarope adoçante chamado sapa ou de frutum. O processo dissolvia acetato de chumbo na mistura, um composto com sabor levemente adocicado, o que inadvertidamente incentivava seu uso. Este xarope era então adicionado ao vinho para adoçá-lo e preservá-lo. As elites romanas, que consumiam mais vinho processado desta forma, eram proporcionalmente mais expostas. Análises de restos ósseos de romanos de diferentes períodos e classes sociais confirmam concentrações de chumbo substancialmente acima do que encontramos em populações pré-romanas da mesma região.
Alguns pesquisadores propõem que a intoxicação crônica por chumbo pode ter contribuído para a queda de fertilidade, doenças neurológicas e instabilidade comportamental documentadas na aristocracia romana tardia. Não é a causa do colapso do império, mas é um lembrete de que civilizações podem ser minadas por forças invisíveis que ninguém na época tinha ferramentas para detectar. Os romanos bebiam veneno. Achavam que era vinho de qualidade. Por anos, arqueólogos ficaram intrigados com os ossos de gato desenterrados em sítios antigos pela China. Alguns datavam de mais de 5.000 anos, levando muitos a acreditar que a China pode ter domesticado, independentemente, seus próprios gatos, separados da linhagem egípcia e do Oriente Próximo. Mas pesquisa genética recente desmentiu essa história. Um novo estudo analisando o DNA felino antigo mostra que, embora pequenos gatos selvagens tenham de fato vivido ao lado de fazendeiros chineses antigos, eles não eram os ancestrais de gatos de estimação modernos. Aqueles animais anteriores, provavelmente gatos leopardo nativos do leste asiático, podem ter ocasionalmente coexistido com humanos, mas nunca foram totalmente domesticados. Os primeiros gatos domésticos verdadeiros na China, verifica-se, não chegaram até entre 600 e 900 d.C., durante a dinastia Tang. Seu DNA aponta para uma origem diferente inteiramente: o Mediterrâneo Oriental. Estes eram os descendentes de gatos selvagens africanos, a mesma espécie que foi domesticada pela primeira vez no Egito milhares de anos antes. E como chegaram à China? Provavelmente como passageiros mimados ao longo da Rota da Seda, trazidos por comerciantes ou viajantes do Ocidente. Esta descoberta não apenas resolve um debate de longa data, também revela como até nossos companheiros mais familiares podem carregar histórias globais em seus genes. De pergaminhos queimados recuperados por IA a estudos genéticos reescrevendo a história de migrações antigas, as descobertas deste ano nos lembram que a história não está morta. Está sendo reinterpretada, redescoberta e debatida o tempo todo. Cada uma dessas descobertas é um lembrete de que o passado não é fixo. Não é um conjunto de fatos escritos em pedra. É uma conversa em andamento entre os mortos e os vivos, mediada por tecnologia, curiosidade e a recusa humana em deixar mistérios sem solução.